Glória a Deus. E eu estava meditando aqui, pensando, viu, irmã? Quando a gente veio aqui, né, um horário, né, à tarde, né? E para você ver, quando nós fomos para casa, né? Aí nós estávamos preocupados com esse trabalho aqui hoje, né? Ligamos ali para o rapaz, não deu certo o negócio do carro. E além do carro, a Cefisa foi lá e cortou a luz lá de casa. Depois de cortar a luz lá de casa, o gás acabou. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Fora isso, a mulher botou o arroz no fogo, meu irmão. Queimou o arroz com tudo lá. Aí eu fiquei pensando, mas Jesus, eu estava lá em casa com a cabeça de um jeito que tudo por causa do inimigo procura atrapalhar, irmão, o nosso trabalho do Senhor. Verdade. E aí eu pensei, liguei para o Ivan, mandei mensagem para o Ivan, mas um colega nosso taxista, ele ia levar o pessoal. E deu certo, Deus mandou Mardônia, sua esposa, Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Né? E nós estamos aqui glorificando, exaltando, tudo por causa da Senhora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verdade. Eita, Jesus maravilhoso, viu? Tudo por causa da Senhora. Aleluia. Louvado, agradecido a Deus. Vamos orar, né, para o nosso irmão fazer a palavra, porque aqui tem um horário também para terminar, né? Louvado, agradecido a teu nome, Senhor. Você tem até 8h30, irmão, para fazer uma palavra. Louvado, eu convido nosso irmão Ivânio para vir orar. Nosso irmão vai fazer a palavra da parte do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, neste momento, Senhor meu Deus, queremos te render graça, Pai, pelo que o Senhor tem falado nesta noite, através dos hinos, através da palavra que o Senhor usou poderosamente o teu servo para trazer nesta noite. Deus amado, neste momento, iremos ouvir a ministração da tua palavra, Senhor. Então te rogo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, prepara o coração dos ouvintes nesta noite, Pai. O Senhor conhece as suas necessidades, Pai. Deus amado, faz cair por terra toda a barreira que impede, Senhor meu Deus, de cada ouvinte, Senhor, atentar para a tua palavra, Deus. Deus amado, usa poderosamente, use, Senhor meu Deus, poderosamente o teu filho, o irmão Raí, que vai trazer, Pai querido, a ministração da tua palavra. Que não seja, Senhor meu Deus, ele falando, Senhor, mas que seja, Senhor meu Deus, o Senhor falando através dele, Pai. Deus amado, vai de encontro a cada coração ferido, a cada coração dolorido, a cada coração, Senhor meu Deus, que precisa ouvir a tua palavra, Senhor, que precisa de um consolo, que precisa, Senhor meu Deus, Pai, Deus amado, de ouvir a tua voz, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, usa poderosamente o teu filho, assim te peço e por fé te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cumprimentar todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Queria dizer a vocês que é motivo de alegria, é uma honra estar aqui junto com vocês. Queria agradecer a Deus, agradecer ao convite honroso do presbítero irmão Luiz Carlos e sua digníssima esposa, e o nosso amado irmão Ivani, toda a congregação lá da Betel, pastor Denis, e também aos proprietários desta casa. A Palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que abre a sua casa para ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria que, se fosse possível, que vocês abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. É um texto bíblico muito conhecido da igreja, que fala sobre o novo nascimento. João 3, 1 ao 7. Que diz: vos necessário é nascer de novo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esta pergunta, vos é necessário nascer de novo, traz dúvida em muitas pessoas, não somente as pessoas não evangélicas, mas as próprias pessoas que se dizem evangélicas têm dúvida no que é nascer de novo. Nascer de novo se refere-se a você nascer da água e do Espírito. E olha, meus amados irmãos e irmãs, que Nicodemos, ele era mestre, ele era conhecedor da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Ele era um forte fariseu, mas ele tinha curiosidade de saber as coisas da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele teve uma vontade de ter um encontro com o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que ele não queria ser visto pelas pessoas, né? E ele esperou anoitecer para ter aquele encontro com o mestre dos mestres, Senhor Jesus Cristo. E ele perguntou a Jesus Cristo: mas por que nascer de novo? Como é que um velho vai nascer de novo no ventre da sua mãe? E Jesus Cristo foi de forma rápida, como sempre. Jesus Cristo já tinha uma resposta, né, para as perguntas. Jesus Cristo sempre tem uma resposta para nossas perguntas. E ele disse: como é que você é mestre, você é conhecedor da palavra de Deus e não sabe o que é nascer de novo? E aí Jesus Cristo foi explicando para ele: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas se dizem que conhecem a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Tem muitas pessoas doutoradas que se dizem filósofos, teólogos, que se dizem conhecedores da palavra de Deus, mas infelizmente não tiveram ainda o encontro verdadeiro com Deus, não tiveram ainda o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, não nasceram ainda da água e do Espírito. E quando Jesus fala nascer da água, ele se refere à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água. E a água, ela serve para limpar, para nos purificar, para limpar o nosso corpo, limpar a nossa alma de todo o nosso pecado, através da palavra de Deus. E lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então vos é necessário nascer para a água, para a palavra de Deus, e também nascer no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quando você confessa seus pecados, reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador, e esse Salvador é somente Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você receberá o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só habitará na vida do ser humano quando ele tem um encontro verdadeiro com o nosso Deus, através da confissão de pecados e através de ele reconhecer Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Romanos 3,23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Por causa do pecado houve uma separação, um abismo. Então por isso que há essa divisão entre o homem e Deus. E para você chegar novamente até Deus, o homem pecador, se faz necessário ele nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E é através da confissão dos seus pecados. Lá em Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus ela é bem clara, que todos nós temos que nascer de novo. Mas o que é o nascer de novo? O que é o novo nascimento ou a regeneração? O novo nascimento é uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade da regeneração, é um dos pontos centrais da teologia cristã. Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é a regeneração ou o novo nascimento, e assim não percebem o seu significado fundamental. A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento como sinônimos para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos redimidos. Em 2008, eu tive um encontro verdadeiro com o nosso Deus. Foi parecido com um culto evangelístico como hoje. Foi lá na congregação, lá da Vila Bárbara, congregação Torre Forte, em que eu estava assistindo o culto. E aí o pregador perguntou se eu queria aceitar Jesus. Como eu tinha dúvidas, né, o que era aceitar Jesus, eu tinha a dúvida, talvez eu tivesse essa dúvida de Nicodemos. Eu disse para ele, para o pregador, o irmão Agripino, o pastor Agripino, eu disse: pastor Agripino, eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, eu sou uma pessoa do bem, eu procuro ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa caridosa, eu procuro fazer o bem, eu procuro honrar meu pai, minha mãe. Eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Então eu já aceitei Jesus, eu sou de Jesus. Na verdade, se você perguntar a alguém se quer aceitar Jesus, todos vão dizer: quem é que não quer aceitar Jesus? Uma pessoa tão maravilhosa, aquele que entregou sua vida por nós. Todos querem aceitar Jesus, mas aceitar Jesus não é somente dizer por palavras, dizer que aceita Jesus. É você renunciar ao mundo. É você reconhecer que você é um pecador, que você foi germinado da semente pecaminosa de Adão e Eva, porque o céu ele é perfeito. Deus ele criou o homem perfeito, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, mas por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nós descendemos desta semente pecaminosa. Por isso que se faz necessário nascermos de novo. Nós nascemos uma vez, naturalmente, fisicamente, no ventre de nossas mães. Nós nascemos, mas nós precisamos nascer para Jesus Cristo, nascer para a palavra de Deus, através da confissão de nossos pecados e abandono do pecado. Porque só existe arrependimento se houver abandono de pecado. Arrependimento é sepultamento de pecado. Eu, quando não era servo de Deus, eu vivia aí no mundo, no lamaçal do pecado. E quando eu entrei na minha adolescência, eu passei a ser uma pessoa rebelde, eu passei a desobedecer meu pai, minha mãe. E aí eu comecei a ter amizades que me distanciavam de Deus. E então eu resolvi mudar o meu corpo. Eu passei a usar 2 brincos, pulseiras e colares e procurava sair para o mundo, né? Nessa época eu gostava muito de namorar, né? E aí aqueles vestimentos atraía muito a juventude, né? E certo dia meu pai me viu naquela situação e disse que estava muito triste, envergonhado da situação que ele estava vendo, né? O primeiro filho dele, homem, estava usando brinco, colar e estava no mundo, né? Nunca usei droga, nunca me prostituí, né? Mas eu estava no mundo, né? Mas eu guardei aquelas palavras do meu pai, né? E aí, certo dia, eu passei a me envergonhar, né? Quando eu estava com a minha namorada, né? Estava com brinco, colar. E aí eu passei a ter vergonha, eu lembrei daquelas palavras do meu pai, né? Que ele disse que estava muito triste, que ele me educou. Quando eu era pequeno, ele me levava lá para a igreja evangélica, né? Mas quando a gente vai criando fôlego, vai crescendo, infelizmente, se a gente não vigiar, não orar, a gente acaba se desviando para os maus caminhos. Mas eu ouvi essas palavras do meu pai. E aí
ao convite da minha namorada, né? Depois ela passou a ser minha esposa, eu visitei a Torre Forte, e aí o pastor Agripino perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu disse que já tinha aceitado. Isso foi a primeira vez. Quando foi no segundo dia que eu fui visitar, perguntou se eu queria aceitar Jesus novamente. E eu tive aquela vontade de aceitar Jesus. Eu entendi realmente o que ele queria dizer aceitar Jesus, era eu renunciar ao mundo. Mesmo eu naquela situação de brinco, de colar, as pessoas olhando para mim, eu ali na igreja, mas eu tive vontade de ir lá na frente aceitar Jesus, mas eu não tinha forças. E aí um irmãozinho, um irmão Neto, foi lá, puxou pelo meu braço, educadamente, e me levou até a frente. E eu aceitei Jesus. E eu digo a vocês que foi o melhor dia da minha vida. Eu aceitei Jesus. E aí, a partir de então, eu comecei a me congregar ali na Torre Forte. E nos outros dias, eu não tive mais vontade de usar brinco, colar. Deus começou a me purificar. O Espírito Santo de Deus passou a habitar na minha vida. E foi me transformando. E eu cortei mais o meu cabelo, né? Cabelo mesmo de homem. Eu tirei o brinco, colar. E eu comecei a andar como um servo de Deus. E Deus foi me usando poderosamente. E para a glória e honra de Jesus, eu estou com 16 anos servindo a Deus. E o que eu mais gosto de fazer, meus amados irmãos, é adorar a Deus, é fazer a obra de Deus. Eu gosto muito de estar na casa dos meus pais, de estar na minha casa, mas o lugar que eu mais gosto de estar é na casa do Senhor Jesus. É por isso que os irmãos me veem sempre alegre. Eu passo por muitas dificuldades, muitas lutas. Eu tenho esperado as lutas na justiça para ver meus filhos, que eu não tenho visto, mas Deus tem me dado força para levar a palavra de Deus. Eu estou aqui. Eu sou o milagre de Deus. Na época que eu nasci, uma senhora havia falado para minha mãe que eu era um bicho que estava nascendo, que era para minha mãe tomar umas garrafadas, que eu era um bicho, que era para eu morrer. E aquela senhora que praticava uma determinada denominação, ela me amaldiçoou e amaldiçoou minha mãe. E meu pai disse que mesmo no sendo evangélico, ele disse que estava repreendido em nome de Jesus, e que a partir de então ele iria buscar a ler a Bíblia Sagrada, iria buscar conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras, muitos erram por não meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Deus conversando com vocês, é Deus ensinando como é que a gente deve suportar no casamento, suportar nossos filhos, a gente criar nossos filhos nos caminhos de Deus, para que eles não venham se desviar. É a gente ser amoroso uns com os outros. Não somente amar os nossos parentes familiares, mas também os nossos vizinhos, os nossos inimigos. Eu sei que não é fácil a gente amar os nossos inimigos. Não é fácil a gente amar a quem nos traz o mal, a quem nos faz o mal, a quem nos joga pedra, a quem fala mal da gente. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então que venhamos buscar este amor verdadeiro de Deus, como o presbítero irmão Luiz Carlos falou, né, lá no texto áureo da palavra de Deus, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós. Deus sacrificou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. A morte pior de toda a humanidade, uma morte de cruz. Ele foi crucificado, ele foi apunhalado, ele foi apregoado, mas mesmo assim ele não desistiu de cumprir o que estava escrito na profecia de Isaías, que Deus iria levantar que iria pisar na serpente e queria dar sua vida, ele ia derramar sangue por nós pecadores, mesmo nós não merecemos, mas o nosso Deus é tão amoroso que ele entregou seu próprio Filho. Talvez um de vocês não tivesse a coragem de entregar seu próprio filho. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 12 anos e tenho Stefan Laís, e tenho um filho de 6 anos. Mas eu sou sincero a vocês, eu amo a Deus, eu amo a humanidade. Mas se Deus chegasse para mim e dissesse assim, coloca os teus filhos aí debaixo de um trator, coloca os teus filhos numa lenha para ser queimado. Por mais que eu tenha fé, mas o amor de pai é tão grande que talvez eu não tivesse coragem de entregar meu filho e minha filha para morrer por alguém. Mas o nosso Deus, ele fez, ele faz. Ele sacrificou seu próprio filho por você. Então, meu querido, minha querida, meu amado, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não conhece esse Jesus Cristo que está vivo, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia e está vivo, está cuidando de cada um de nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, se você ainda não confessou que
que você precisa de um Salvador, que você é um pecador, e que esse Salvador é somente Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele cumpriu todos os mandamentos. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregue a Ele agora. Confesse seus pecados e os abandone. A palavra de Deus diz que existe 4 passos para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração. O primeiro passo é você ouvir o Evangelho. Vocês já estão ouvindo o Evangelho. Mesmo vocês, dentro dos seus lares trancados, eu creio que muitos estão sendo alcançados pela palavra de Deus, estão ouvindo o Evangelho. O segundo passo é você crer no Evangelho, porque a palavra de Deus diz que não basta somente você ler o Evangelho, você ouvir o Evangelho, você tem que crer no Evangelho, de Gênesis e Apocalipse, crer no Evangelho. E o terceiro passo é você confessar seus pecados e abandoná-los. Senhor, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é somente o Senhor Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa seus pecados e abandona, alcançará misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas iniquidades, aquele que esconde os seus pecados, jamais prosperará. Muitas pessoas dizem assim: rapaz, o salmista Davi pecou tanto, ele adulterou, ele mandou matar, ele cometeu muitos pecados, e a Bíblia diz que ele é o coração de Deus. Mas sabe por quê que ele é o segundo coração de Deus? Porque o salmista Davi, ele é cheio de arrependimento. A Bíblia diz que o salmista Davi, ele tem um coração reto, sincero. Mesmo ele cometendo tantos pecados, ele pagou um alto preço, mas ele se arrependeu. No livro de Salmos, nos livros que ele escreveu, a maioria do livro de Salmos, quem escreveu foi o salmista Davi. E no momento de deserto, no momento que ele estava no deserto, que ele estava separado dos caminhos de Deus, foi no momento que ele teve inspiração para escrever aqueles livros de Salmo, aqueles cânticos. E ele dizia: eu sou um pecador, eu não mereço o teu perdão, a tua misericórdia, meu Deus. Mas Deus, ele não resiste a um coração arrependido, a um coração cheio de amor. Por isso que Deus perdoou os pecados de Davi, ele perdoou os teus pecados, ele perdoou os meus pecados, e perdoou o pecado de cada um de nós. Mas para isso se faz necessário a gente chegar até Deus, confessando os nossos pecados, ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, confessando os nossos pecados e abandonando. E o quarto passo, aceitar Jesus Cristo como Cristo, aceitar o Senhor Jesus como nosso suficiente, nosso exclusivo, Senhor de nossa vida, como nosso dono. E aí, a partir de então, quando você confessar seus pecados e abandoná-los, você vai ter sede da palavra de Deus, você vai ter curiosidade, vontade de ler a palavra de Deus, não somente de ler, de ouvir a palavra de Deus, mas de examinar as escrituras sagradas. E a palavra de Deus diz que quando você cumprir todos esses passos, o Espírito Santo de Deus passará a habitar na sua vida. Muitas pessoas, quando me viam, né, eu indo para a igreja, né, que eu passei uma temporada no mundo, né, as pessoas diziam: rapaz, quem não é esse daí? Esse daí não é nada não, esse daí ele bebe cerveja, ele usa brinco, ele gosta das farras, isso aí não é ninguém não vai ser ninguém não. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. Ele usa os que não têm inteligência para confundir os intelectuais. Um mau exemplo disso, Deus separou Saulo, um homem que era também um fariseu, ele era um religioso, conhecedor da palavra de Deus, ele era um doutor da lei, ele era um poliglota, ele falava várias línguas, ele era um homem intelectual, mas ele não conhecia verdadeiramente o Deus que ele servia, ele não conhecia verdadeiramente o Deus da Bíblia Sagrada, e ele também teve um encontro com Deus, e a Bíblia diz que no encontro, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele perdeu a sua visão. E Saulo, eu creio que neste momento ele começou a se arrepender. Porque Saulo, ele destruía os cristãos, ele destruía os crentes vivos, ele queimava os crentes vivos porque pregavam a palavra de Deus. Assim como nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, Saulo perseguia quem pregava a palavra de Deus. E então ele queimava vivo.
Mas a partir de então, quando ele teve esse encontro verdadeiro com Deus, a Bíblia diz que Deus usou aquele homem pecador, perseguidor do cristianismo. E a partir de então, ele era Saulo, o maior, e tornou-se o menor, Paulo. E a Bíblia diz que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi o maior pregador do cristianismo, foi o que mais abriu igrejas a tempo e fora de tempo. Então, que venhamos fazer a vontade de Deus, que venhamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Talvez você diga assim: eu vou entregar minha vida amanhã, depois da manhã, quando eu estiver bem velhinho, quando eu tiver curtido a vida, como as pessoas do mundo costumam falar, né, coloquial, quando eu tiver aproveitado a vida, curtido a vida, quando eu tiver aproveitado o máximo possível, aí quando eu estiver bem velhinho, quando eu estiver bem doente, eu vou aceitar Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus e vou servir a Deus, vou ser crente. Eu quero dizer a você que o futuro a Deus pertence. Talvez este tempo que você está pensando, talvez você não tenha mais a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque a nossa vida é um sopro que voa e logo vai embora. A nossa vida é um mistério. Eu tive um testemunho, né, há duas semanas atrás, que eu estava conversando com uma colega de trabalho, né? Eu trabalho na escola que eu trabalho e a gente estava conversando, né, sobre a falta de amor que está havendo entre as pessoas. Não somente entre as pessoas que ainda não são evangélicas, mas no meio evangélico. E que as pessoas, com essa Covid, a gente imaginava que as pessoas iam ter mais amor ao outro. Com a Covid-19, a gente pensava que as pessoas iam ter mais misericórdia da outra, mas pelo contrário, presbítero Luiz Carlos, cada vez mais as pessoas estão com o coração fechado, principalmente para Deus, para o amor. As pessoas cada vez mais estão tendo ódio do outro. A palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras não hão de passar. É cumprimento da palavra de Deus. É filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Mas eu quero dizer a você que o mesmo Jesus Cristo é o de ontem, é o mesmo de hoje eternamente. É o mesmo que te perdoa, é o mesmo que te transforma. Assim como Deus fez uma transformação na minha vida, na vida de todos os amados irmãos que estão aqui, Ele pode fazer uma transformação genuína na tua vida. E pode fazer um milagre na tua vida, porque não existe um milagre maior do que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você renunciar ao mundo. Então, meu amado, minha amada, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é tempo de salvação, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E se você está afastado dos caminhos de Deus, talvez você diga assim: eu estou afastado dos caminhos de Deus porque a igreja mudou, os irmãos mudaram, as irmãs mudaram, o pastor mudou, eu fui maltratado. Eu quero dizer a você que Deus jamais vai maltratar você. Jesus Cristo jamais vai te destratar. Eu quero dizer a você que a igreja pode ter mudado, o pastor pode ter mudado, os irmãos podem ter mudado, mas Jesus Cristo não mudou. A Bíblia diz que ele é imutável, ele não muda. Assim como a palavra de Deus jamais ela vai mudar, Jesus Cristo, nosso Deus, não vai mudar. Então, meu amado, se você está afastado dos caminhos de Deus, volte para Ele o mais rápido possível. Eu agradeço pela rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. E finalizando, eu quero dizer a você que Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, meus amados irmãos. Se tiver alguém que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, que deseja se reconciliar com Jesus Cristo, ou que deseja um milagre de Deus, talvez você esteja com uma doença terminal, talvez você esteja com um câncer, com um problema terminal, problema de má circulação no sangue, problema no esqueleto. Eu quero dizer a você que o nosso Deus ele faz milagres através da fé, porque a fé é você crer em algo que você não vê, mas que você tem a plena convicção que vai acontecer. Então, meu amado, se você tem uma causa na justiça, se você tem uma causa trabalhista, se você tem uma causa familiar, se você precisa de um emprego, de um casamento, de uma restauração de casamento, restauração de filhos, talvez você tenha algum filho que esteja no lamaçal do pecado, esteja nas drogas, nas bebidas. Eu quero dizer a você que o nosso Deus ele é um Deus de milagres. Então, vamos orar, meus amados irmãos. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, nós te pedimos, meu Pai, que venha interceder pela vida de cada um aqui, meu Pai, que está te pedindo. Seja um milagre, seja a restauração de casamento, a restauração de filhos, seja uma abertura de emprego, meu Pai. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abrir portas de emprego, venha abrir portas de milagres, de libertação, de salvação. Que este povoado, José de Holanda,
venha ter salvação de vidas, porque este local é do Senhor Jesus. Nós cremos que aqui foi separado por Deus, e nada e ninguém vai separar do amor de Deus, porque aqui é um povo que zela pela palavra de Deus, é um povo que crê na palavra de Deus. Então eu creio que este lugar será abençoado. Eu creio que almas irão se render aos teus pés e que tua palavra jamais voltará vazia. Abençoe os proprietários desta casa, a vizinhança. Venha, meu Pai, trazer salvação de vidas, venha trazer cura, libertação. Abençoe, meu Pai, o dirigente deste trabalho, meu Pai, o presbítero, irmão Luiz Carlos, que a gente sabe que ele tem um amor incondicional por este trabalho, ele tem um zelo por esta obra, assim como a sua esposa também, toda a sua família e toda esta redondeza, meu Pai. Que este trabalho venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que as portas do inferno jamais levantará contra a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e por fé, nós te suplicamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Terminou o trabalho. Né? Muito obrigado. Deus abençoe.